a eliminação dele é quase insubstituível. Claro que vão tentar colocar alguém, provavelmente o irmão dele, que chama Mohamed Mohamed. Sinwar, para entrar no lugar dele, mas é um duro golpe para o Hamas. O Hamas realmente está meio perdido agora, não sabe muito o que fazer com a eliminação dessa liderança tão importante para o grupo, não para os palestinos. O Papo Antagonista tem o prazer, o privilégio de receber um convidado especial aqui. Boa noite, André Laich, presidente da Stand With Us Brasil, cientista político e que, nas horas vagas, tem sido um professor de boa parte da imprensa brasileira. Já testemunhei ele dando palestra para diversos jornalistas. Entendo que jornalistas têm muito a aprender com o André sobre o que está acontecendo no Oriente Médio. Ele que tanto estudou esse assunto, já participou aqui de programas. Então, acho ótimo que ele se disponha a fazer isso e aplaudo, inclusive, a iniciativa daqueles que vão ouvi-lo, porque, lamentavelmente, não são todos. Tem muitos que não ouvem e acabam distorcendo ali o noticiário, colocando o seu viés. Mas vamos aqui tratar das novidades. Salve, André, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite. Obrigado pelo convite. Muito bem, eu vou trazer algumas informações e eu vou levantando a bola aqui para o André ir comentando. O Hamas confirmou nessa sexta-feira que Yahya Sinwar foi eliminado por Israel durante uma operação militar na faixa de Gaza. Ao se pronunciar sobre o ocorrido, Khalil al-Hayya, vice-líder do grupo terrorista no Catar, prometeu vingança e afirmou que o Hamas não vai devolver os reféns em poder do grupo terrorista enquanto a guerra em Gaza não terminar. Al-Hayya comandou a delegação do Hamas em rodadas de negociações sobre cessar-fogo mediadas pelos Estados Unidos, Catar e Egito. Eu começo daqui, porque depois eu vou fazer todo um bloco aqui muito interessante que vocês não podem perder. André, o que você avalia da eliminação do Sinwar, da importância desse momento, 1 ano e 10 dias depois do começo da guerra, e da oportunidade que se abre agora para o eventual fim que tanta gente vem pregando? Bom, eu acho que a morte dele é o fechamento de um ciclo e o início de um outro ciclo. E as ramificações desse ciclo novo que está sendo aberto, a gente vai saber só daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas. Muitos dizem que ele era a pessoa mais linha dura, no sentido de chegar no cessar-fogo, porque ele não tinha nenhum ganho real em cessar-fogo, né, nas condições, principalmente, que os Estados Unidos e a comunidade internacional estavam colocando, né? Isso prejudicaria a continuidade do controle do Hamas em Gaza, que é o que, no final das contas, eles precisam exigir para continuar existindo. Grupos terroristas precisam de território. Sem território, eles não conseguem reinar. E esse é o caso do Hamas, esse é o caso do Hezbollah, esse é o caso do Talibã, esse é o caso dos Houthis. Eles precisam do território. Então, o que realmente cria dissuasão com o Hamas é perder o território. Por isso que o cessar-fogo sempre ficou estagnado, no sentido de eles quererem, exigiam a saída total das tropas israelenses, aonde eles continuariam no poder em Gaza, e Israel não aceitava isso. Então, a morte dele é um duro golpe para o Hamas, porque, primeiro, o Hamas perdeu praticamente toda a liderança militar, praticamente toda a liderança política mais relevante. Ismail Haniyeh foi eliminado no Irã, ou uma liderança importante do Hamas, que me fugiu o nome, foi eliminada no Líbano no começo da guerra. E agora o Sinwar, junto com o Mohamed Deif, há meses atrás, que era o emblemático líder do braço militar. E o Sinwar, sim, o Sinwar ele representava tudo que o Hamas queria. O Hamas prisões, que é muito importante. O Hamas prisões é muito importante porque tem milhares de pessoas do Hamas presos nas prisões israelenses. Inclusive o Sinwar ficou 22 anos preso lá e foi solto num acordo que soltou 1.028 prisioneiros palestinos, inclusive o Sinwar, por um soldado israelense. Quem fez a lista dos 1.028 presos palestinos soltos em 2011 foi o Sinwar. E ele foi solto, foi para Gaza e subiu nos rankings do Hamas até virar líder do Hamas em 2017. Então, a eliminação dele é quase insubstituível. Claro que vão tentar colocar alguém, provavelmente o irmão dele, que chama Mohamed Sinwar, para entrar no lugar dele, mas é um duro golpe para o Hamas. O Hamas realmente está meio perdido agora, não sabe muito o que fazer
com a eliminação dessa liderança tão importante para o grupo, não para os palestinos. Os palestinos, na minha opinião, se beneficiam, porque isso pode sim, não é certeza, a gente vai descobrir isso mais para frente, pode sim acelerar o processo de um cessar-fogo, guerra, da saída das pessoas, retorno dos reféns, a saída dos membros do Hamas de Gaza e a volta do controle de algum governo palestino que dialogue com a comunidade internacional no enclave palestino. Sempre lembrando que ainda faltam 101 reféns que estão lá na faixa de Gaza. Duda Teixeira. André, boa noite. Como é que você acha que a eliminação do Sinwar pode impactar no Oriente Médio? O Irã vai atrás da bomba nuclear, Catar vai perder influência, países moderados podem se aproximar de Israel? Olha, eu acho que muitos países árabes e muitas sociedades árabes nesse momento estão, algumas delas até em silêncio, porém celebrando a eliminação do Sinwar. O Sinwar representava tudo que eles não queriam no Oriente Médio, né? Terrorismo, caos, poderes disruptivos, problemas econômicos, problemas sociais, fundamentalismo religioso. A ideia do próprio Sinwar representa uma ideia anacrônica, bipolar, totalmente antiga, inadequada para o progresso do Oriente Médio. Então, lideranças como o presidente do Egito, o rei da Jordânia e o rei da Arábia Saudita, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, eles não querem os países do Golfo, eles não tinham nenhum apreço pelo Hamas e muito menos pelo Sinwar, porque colocou a região inteira num caos que continua até hoje. Né? Ideias do Sinwar são ideias totalitárias, são ideias de guerra santa, de morte de pessoas, inclusive de palestinos. Né? Ele foi preso pela morte de dezenas de palestinos com facão, né? Em Khan Yunis, que ele acusava de serem colaboradores. Então, assim, eu acho que muitos árabes e as sociedades árabes celebram que o Sinwar está mais entre as pessoas hoje, celebram que o Hassan Nasrallah, o líder do Hezbollah, também foi eliminado, e que mesmo que eles sejam pró-palestinos e que os palestinos tenham um dia dignidade e possam gozar de um Natal em acordos com Israel, não é o Sinwar que vai levar a isso. Então, a eliminação do Sinwar é um passo a mais para que se chegue a um acordo entre israelenses e palestinos. Eu preparei aqui toda uma pauta e depois eu vou fazer a pergunta em cima dela para o André. Porque no Brasil, o PCO, o Partido da Causa Operária, saiu mais uma vez em defesa da causa terrorista. Em postagem no X, tratou esse genocida Sinwar como herói e glorificou o terror. Abro aspas, pode colocar na tela, produção. O Hamas confirmou a morte de Yahya Sinwar, o herói do dilúvio de Al-Aqsa. Glória para os mártires, fecho aspas. Em outra postagem de exaltação do terrorista, o PCO escreveu, aspas, Sinwar é um herói de todos os oprimidos. Seu martírio não enfraquecerá a resistência. Os palestinos sabem muito bem que o caminho dos mártires levará à libertação da Palestina. Fecho aspas. Para completar, o PCO, que parece ter virado o porta-voz informal do Hamas no Brasil, reproduziu em outra postagem a nota oficial do Hamas sobre o que os terroristas chamam de martírio de Sinwar. No texto, endossado pelo PCO, pode mostrar aí, produção, só um pouquinho, porque tem ali o mostrar mais, já que o texto, a nota do Hamas é bastante longa. Então eu vou destacar aqui uns trechos. Nesse texto endossado pelo PCO, o Hamas exalta Sinwar como, aspas, um dos homens mais nobres e corajosos, um homem que dedicou sua vida à Palestina e deu sua alma pela causa de Alá no caminho da sua libertação. Fecho aspas. Nessa narrativa do grupo terrorista, o Sinwar, aspas, caiu como um mártir heróico, avançando sem jamais recuar, empunhando sua arma, enfrentando e confrontando o exército de ocupação na linha de frente. Ele se movimentava entre todas as posições de combate, firme e estacionado na terra honrada de Gaza, defendendo a terra da Palestina e seus locais sagrados, inspirando o espírito de resistência, paciência, fecho aspas. A nota também glorifica Sinwar pelo ataque idealizado por ele em território israelense, que resultou, como a gente sempre lembra, no assassinato de mais de 1.200 pessoas, no sequestro de 251, das quais ainda restam 101 como reféns. Abro aspas para a nota do Hamas de novo. Durante 23 anos de prisão,
ele triunfou sobre o cárcere sionista, ele, o Sinwar, que ficou preso em Israel. Após sua libertação no acordo de Wafa al-Arar, ele continuou suas contribuições, planejando e lutando, até que seus olhos presenciaram, em 7 de outubro de 23, o dia do grande dilúvio que abalou as profundezas da entidade, expondo a fragilidade de sua suposta segurança. Fecho aspas. Por fim, o Hamas pede que Allah tenha misericórdia de Sinwar e conceda-lhe o lugar mais alto no paraíso. E o porta-voz das Forças de Defesa de Israel para o mundo árabe, o Avichai Adrai, nunca sei como se pronuncia direito, rebateu no X as narrativas do grupo terrorista e dos seus propagandistas, como o PCO. Abro aspas. O fim de Sinwar, enquanto ele tenta fugir de seu esconderijo nos túneis para outro esconderijo, era esperado. Os porta-vozes da propaganda podem descrever Sinwar como um herói que foi morto durante a luta, mas aquele que sai para lutar não carrega consigo grandes somas de dinheiro ou identidades falsas. Fecho aspas. O porta-voz das FDI publicou também um vídeo em árabe chamando Sinwar de traidor. Eu legendei em português, vamos assistir. نقف اليوم بشجاعة وفخر لنعلن للعالم أننا قد تخلصنا من الإرهابي المدعو يحيى سنوار مهندس مجزرة 7 أكتوبر. هذا الإرهابي الذي قاد شعبه إلى الهلاك جلب الدمار لغزة وأهلها، لكنه في النهاية لقي المصير الذي يستحقه. لقد كان هو من أشعل فتيل هذا اليوم الأسود، ومن وراء الكواليس اختبأ كالجبان تاركا الأبرياء يعانون الويلات. لكننا وعدنا شعبنا ووعدنا كل من عانى بسبب هذا الظالم أن العدالة ستتحقق، وها نحن اليوم نفتخر بأننا أوفينا بوعدنا. السنوار لم يكن أكثر من خائن، رجل اختبأ بينما جلب الموت ودمار لشعبه، ولكن اليوم نرسل رسالة واضحة للجميع: لا نسمح لأي شخص مهما كان أن يعبث بحياة الأبرياء أو يستخدمهم كدروع لأهداف الخبيثة. نحن هنا بفخر نقول للعالم أننا نواصل حماية شعبنا، وأن كل من تآمر وجلب الحرب علينا سيلاقي مسيره، مثل بقول المثل: اللي بيزرع شر بيحصد الخراب، ونحن اليوم اقتلعنا هذا الخراب من جذوره. A gente está acostumado a ver o Rafael Rosenstein, porta-voz das FDI nascido no Brasil, também tem o Daniel Hagari, e esse fala para o mundo árabe. É importante que se fale refutando as narrativas dos terroristas para o mundo árabe, claro que da parte de Israel. André, o que você destaca em toda essa repercussão? A primeira coisa que eu queria pontuar existem alguns grupos brasileiros e no mundo que eu acho que a gente não precisa nem dar atenção para eles, porque eles são completamente irrelevantes para a sociedade, fazem barulho, e eles acabam capitaneando nessas crises, né? Essas crises específicas que estão acontecendo. Não tem sentido algum os partidos brasileiros, sejam eles de esquerda ou de direita, se alinharem com o Hamas. Não tem absolutamente nada que seja convergente no que eles desejam. A não ser uma coisa: os extremistas, como vocês mencionaram, o PCO é um grupo extremista que não elege um deputado ou um vereador. Eles, na verdade, estão tentando ganhar notoriedade em cima da causa palestina. Eles não se importam com os palestinos, eles não querem ajudar os palestinos. No fim das contas, eles nem conhecem o que significa o Islã radical, que fez o que faz com os palestinos em Gaza, o que fez com iraquianos no Iraque ou com afegãos no Afeganistão. E no fim das contas não sabem o que aconteceria com eles caso eles chegassem a viver ou morar nessas regiões dominadas por esses grupos extremistas. Então, assim, essa repercussão que acontece no Brasil ou em outros grupos no mundo livre só acontece porque no mundo livre existe a possibilidade de eles se exporem dessa forma até um dia que tiver legislação e eles não poderem fazer mais isso, como os nazistas também foram proibidos depois da Segunda Guerra de se exporem as suas ideias, foram completamente ilegalizados. Isso vai um dia acontecer também. Aqueles que negam o 7 de outubro, aqueles que dizem que o 7 de outubro não aconteceu, assim como os que negam o Holocausto, são criminosos que seriam presos em muitos países do mundo, inclusive no Brasil. Então, a repercussão ela não me surpreende. O que surpreende é que muitas pessoas que têm intenções de ajudarem em relação a direitos humanos protejam aqueles que realmente têm boas intenções, protejam um grupo que é contra os direitos humanos, a não ser que a pessoa seja a favor de direitos humanos de acordo com a visão de direitos humanos que o Hamas tem, que a Al-Qaeda tem, que o Talibã tem, e por aí vai. E aí a teoria da conspiração, né? Duda e Felipe, né? Teoria da conspiração, que é
as teorias de que foi Israel que matou as pessoas e não o Hamas, que o Hamas só matou alguns soldados e o resto foi Israel que matou, que tem essas teorias por aí, ou que foi os Estados Unidos que estourou as Torres Gêmeas. E, enfim, são teorias, na minha opinião, de pessoas que vivem, desculpa falar, mas no mundo da lua. Exatamente, o mundo paralelo da propaganda política, ideológica ou terrorista. E só mais uma notícia para pautar aqui a nossa conversa: o Ministério das Relações Exteriores do governo Lula, a gente não pode deixar de falar, não emitiu, até a noite dessa sexta-feira, 18, nenhuma manifestação sobre a eliminação de Sinwar, o líder máximo do Hamas. Na quinta-feira, 17, o Itamaraty divulgou 2 notas burocráticas, uma sobre a visita do ministro das Relações Exteriores do Suriname, Albert Hamdin, ao Brasil, e outra a respeito da abertura de mercado no Catar para exportação de carne de caprinos e de ovinos do Brasil. Como eu apontei em artigo publicado em outubro do ano passado, o governo Lula só se manifestou sobre o ataque terrorista do Hamas de 7 de outubro, 9 dias após o episódio, e ainda assim sob a lógica invertida dos petistas. Produção, pode colocar na tela aí o título, para quem quiser ver: para Lula e PT, nazistas são seus rivais. Nesse artigo, o que eu fazia simplesmente era um apanhado histórico de como Lula chamou Fernando Henrique Cardoso, os outros tucanos, a turma do Aécio Neves, depois Jair Bolsonaro, todo mundo ele tentou associar ao nazismo, menos aqueles que, de fato, exterminam judeus e demais israelenses, como o Hamas. Então, existe esse duplo padrão. É claro que somos jornalistas aqui, fazendo as nossas críticas, mas, André, do ponto de vista até das relações exteriores, né, diplomático, etc., não faz falta uma nota mais contundente do governo brasileiro diante da relevância da eliminação do idealizador do maior massacre de judeus e demais israelenses desde o Holocausto? Olha, fazer faz, mas esperar, eu acho que é esperar demais de acordo com o que a gente está vendo nos últimos 12 meses e meio. A gente já cansou de criticar o Itamaraty, criticar a política. Na minha opinião, é uma diferença entre a diplomacia brasileira e a política externa do PT. A diplomacia brasileira é uma coisa, são pessoas extremamente bem estudadas, bem treinadas, que estão lá no Itamaraty de forma de passar concursos. O Itamaraty é conhecido por terem excelentes diplomatas, eu conheço vários deles, inclusive, que em anonimato são completamente contra essa política externa que o PT faz, mas a política externa do partido é quem decide a política externa do país. E isso em pequeno Brasil. O Brasil não é visto como um país sério, mundo afora, por causa disso. Se o Brasil queria, inclusive, ter uma cadeira num futuro Conselho de Segurança na ONU reformado, fixa, ele perdeu a oportunidade de ter essa cadeira. Por quê? Porque ele não consegue ser neutro ou até mesmo ter frases e condenações que condizem com países do mundo livre. Se os Estados Unidos queria ter uma cadeira e ter o aval dos Estados Unidos e da França e da Inglaterra, ele teria que ter tido uma posição diferente do que ele teve nos últimos 12 meses, não só em relação a Gaza ou a Israel, mas em relação à Ucrânia e à Rússia. E ele não ter tido isso por motivos ideológicos, ele fez com que a própria política externa do Brasil fosse vista de forma insignificante mundo afora. E, no final das contas, isso é o pequeno Brasil. Um gigante continental de 210 milhões de pessoas, a oitava, nona a maior economia do planeta e, no fim das contas, completamente irrelevante no que diz respeito a tentar resolver conflitos internacionais. André Lais, presidente executivo da Stand With Us Brasil, muito obrigado por mais uma participação no Papo Antagonista. Você está convidado para voltar mais vezes, tem muito assunto aí para a gente tratar, inclusive daquilo que ocorre no Líbano, e inclusive o estúdio está aberto aqui para as suas participações. Boa noite, bom trabalho. Obrigado, bom trabalho para vocês.